Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo reproduzir para vocês o que foi a entrevista coletiva de Magrão como novo dirigente colorado, mais especificamente como novo gerente de futebol do Esporte Clube Internacional. Por meia hora, Magrão, que esteve na sala de imprensa, conversou com os repórteres. E eu, antes de traduzir as palavras dele, preciso te dizer sem sombra de dúvidas e sem medo de errar. Foi a melhor entrevista de uma figura representando a direção colorada dos últimos 3 anos da gestão Barcelos. Sem nenhum medo de errar. Eu não posso aqui garantir se o Magrão vai dar certo, se vai dar errado, se os caras vão adorar ou vão odiar ele no vestiário. O que eu posso te dizer, e a única coisa que se tem para avaliar, é que foi o melhor papo. A melhor conversa, o cara mais lúcido, o cara que mais soube entender e traduzir o sentimento do torcedor e o que é preciso no vestiário do Internacional. Então, a partir desse momento, eu tenho a obrigação de te trazer, dizendo, olha, Magrão tá no vestiário e ele vem, segundo o próprio presidente, por uma função completamente diferente. Ele não vai ser executivo, ele não vai ser autori, ele vai ser um gerente de futebol. E ao longo das conversas aqui, tu vai entender o que o próprio jogador disse para se explicar e para comunicar com você, torcedor do Inter. Bom, gente, a primeira questão que eu acho que é super importante colocar é: Magrão explica aqui de fato, quando ele para de jogar futebol no Novo Hamburgo, aquela história toda, ele relata até um problema que teve no mundo árabe, um câncer de testículo e tal, e ele para de jogar. A porta que se abre é para ser empresário. E ele, bom, vamos lá, vamos encarar. Ele começou sendo empresário. Mas lá pelo final de 2018, começo de 2019, ele deixa de ser agente de jogadores. E ele até acha que teve um trabalho interessante. Ele participa, por exemplo, da formação do Matheus Henrique. É quem traz o Matheus Henrique de São Caetano para o Grêmio. E eu lembro, inclusive, de já ter passado conversas com ele, de melhorias que ele fez na carreira do Matheus Henrique, que eu mais para o futuro pretendo contar para vocês. Mas dito isto, ele recebe uma oportunidade para jogar e trabalhar nos Estados Unidos. Começando no Seattle Sounders dos Estados Unidos e depois foi junto com o dirigente que levou ele para o Seattle para o Inter Miami, começaram os trabalhos lá. E nesse trabalho ele fazia análise em loco das partidas e analisava jogadores pontuais do seu time, pontos fortes, fracos, técnico, tático e até mentalmente. E ali ele começou a aprender um pouco mais de gestão, porque ele estava no dia a dia, ele começava a ver as coisas e citou exemplos como, olha, no primeiro ano o Inter Miami não tinha posse de bola e eles foram começando a lapidar o time para que o Inter Miami, lá nos Estados Unidos, passasse a ser um dos times que mais tivessem posse de bola. E eram coisas assim que ele ia diagnosticando, vendo o que tinha que melhorar e passando para os dirigentes. Com a sua experiência de jogador, ele passava para os dirigentes que iam para a comissão técnica e na comissão técnica as coisas eram aplicadas. Bom, no Inter, a função vai ser mais ou menos parecida, com algumas pequenas diferenças. Ele explicou que não foi do nada, olha, caiu todo mundo e o presidente o ligou, que em outubro do ano passado aconteceu já a primeira ligação do presidente Barcelos, mas que ele não podia se liberar porque ele recém tinha trocado de clube lá. Ele disse, olha, eu não posso deixar o dirigente aqui que me contratou na mão. Na virada do ano, o presidente fez uma nova investida e ainda não era o momento. E agora, no dia 1º de maio, ele veio para o Rio Grande do Sul, na sua casa em Torres, ele ainda mantém uma ligação aqui, e o presidente pediu um almoço e ele, quando voltou do almoço, disse para sua esposa, se prepara que a gente vai voltar para o Internacional, porque ali ele já entendia que as coisas poderiam andar. Garantiu que mantém vínculo com o Estado, além da sua esposa ser gaúcha, ele manteve a casa em Torres, estava sempre em Torres aqui, passando algum tipo de descanso e tudo mais, então ele de alguma maneira é ligado às coisas do Internacional. A função dele vai ser um dirigente, ele vai ser um dirigente, ele não vai ser membro da comissão técnica, mas ele vai ser o dirigente que vai falar com o mano e falar com o vestiário, com as pessoas do vestiário. Aí lê-se jogadores, roupeiros, massagistas, fisioterapeutas, profissionais de todo jeito e passar para os dirigentes o que eles estão sentindo. Se tem alguém que não está bem, que não está feliz, se tem alguma coisa que está errada, e ele passa essa função para o presidente, para o vice de futebol e tenta com eles alinhar uma solução, alinhar uma ajuda. E é esta a sua função. Não é só com o Mano, não é só com os jogadores. Ele não vai ser auxiliar técnico do Mano Menezes e não vai ser o coach dos jogadores. Ele vai ser o cara destacado que entende
de vestiário, entende do clube, sabe como passar, sabe ler os boleiros e passa e traduz essa mensagem para os dirigentes que tem outra função. O Felipe Becker é um empresário, o presidente tem uma outra condução de vida, eles não são necessariamente da bola do cheiro de vestiário. E o Magrão vai ser esse cara facilitador. Ele ainda não tem uma análise sobre tudo o que está acontecendo no vestiário do Inter, porque ele disse, só vai ser superficial. Ele viu as imagens do vestiário lá na Venezuela, viu as imagens de tudo que aconteceu até então, viu os últimos jogos, acompanhou o Clássico Grenal, ficou indignado com a derrota no Grenal, isso tudo ele vai passar, mas ele diz, qualquer análise agora é superficial. Ele precisa entrar no Capa, falar com os caras do Capa para entender o que está acontecendo, conversar com o Mano Menezes, talvez as análises podem ser uma e tu vê os números e provam outras coisas, ele diz que está aberto a isso, mas que ele vai tentar passar esse sentimento. Ele até chegou a lembrar, dizendo o seguinte, olha, eu quando era jogador, teve um jogo Inter e Paraná, que tava assim tudo lotado, a arquibancada lotada, os caras recepcionando desde da Beira-Rio, os jogadores. Quando os caras descem no ônibus, palavra do Magrão, e entram no vestiário, não teve muita conversa dos jogadores. Um olhou pro outro e disse assim, meu, a gente não pode perder o jogo, pronto. Tem 50 mil bonecos aqui enlouquecido com a gente. E o Inter ainda sai perdendo pro Paraná, e a torcida, que é uma coisa que faz falta hoje em dia, não tô nem criticando ou elogiando, mas é um fato, a torcida, ao invés de morrer, ela subiu. E aí, quando ela sobe, o time vem e mete 5 no Paraná. Ele disse assim, a gente nem sabe como é que a gente fez os gols, mas a gente fez. Por quê? Porque a torcida veio. E o mesmo aconteceu num outro jogo contra o Juventude, que o Inter mete 8. Ou seja, essa conexão do time torcida, ele vai ter que voltar a fazer. Já lembrou e falou, a sua esposa é gaúcha, pra quem não sabe, ele casou aqui quando estava no Internacional, e disse pra ela, olha, eles estavam morando fora, disse, volta, eu preciso de ti em Porto Alegre, porque o meu negócio é o seguinte, eu preciso chegar antes de todo mundo no vestiário, sair depois, então eu não vou ter tempo eu vou ver o vestiário daqui até o final do ano, pelo menos, que é quando termina a gestão, então eu não vou ter tempo para outras coisas, eu vou precisar de ti perto, porque o mínimo de tempo que eu puder, a gente fica junto, de resto, o negócio é estar junto ao Internacional. Como é que ele vai ganhar confiança com os jogadores? Ele é ex-boleiro, ele sabe. A conversa olho no olho, sabendo que vai estar junto na derrota e na vitória. Daquela história de não sou o cara, disse ele, que chuta a porta, que briga, mas é o cara que fala papo reto. Ó, tu tá certo, tu tá errado, a história é assim, nós vamos melhorar se for assim. Tá disposto aí? Não tá? E aí se toma as providências. Ou seja, não é um cara de muita enrolação, mas também ele não vai dar soco na cara de ninguém, não vai chutar a porta de vestiário, porque não é assim que precisa, mas vai dar real. Tu tá bem, tu tá mal e é assim que funciona. Eu vi que alguns torcedores, até na rede social, ele não criticou o Luiz Adriano, por exemplo, disse, olha, o Luiz Adriano é um cara que veio de um outro país, que está se adaptando, eu já joguei fora e voltei, ele vem do Japão pro Internacional, depois vem da Arábia para jogar no Brasil também, ele disse, cara, faz diferença essa adaptação, então, e aí o torcedor, tá passando pano pro Luiz Adriano. Ele não vai falar mal do Luiz Adriano na imprensa, provavelmente ele vai chegar e vai dizer pro Luiz Adriano, tu não tá jogando bem, acho que tu sabe disso, vamos tentar melhorar aqui ou melhorar lá. E essa vai ser a sua missão. Mas a entrevista é realmente muito boa, muito lúcida, muito clara, e pra mim, não tenho dúvida, é a melhor entrevista da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Não tem como saber se vai dar certo, bola de cristal não tem, mas na entrevista, que é tudo que se tem para avaliar, realmente foi muito melhor do que estava sendo até então. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.